Amém? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 25. A palavra do Senhor diz assim a partir do versículo 10. Faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro, por dentro e por fora. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela, e prende-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca e não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca, e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre ambiente de presença e revelação de Deus. O próprio Deus, na caminhada do deserto, deu a direção para Moisés de construir uma cabana, de construir um tabernáculo, um lugar de adoração. E o Senhor é bem específico com materiais, com objetos, com medidas de objetos e até mesmo com o que esses materiais deveriam ser feitos. E nessa noite nós vamos enfatizar um pouquinho sobre a Arca da Aliança. O Senhor chega para Moisés e diz, e a arca é uma dos objetos mais importantes dessa construção. É onde o Senhor falou que daria mandamentos, onde ele ia encontrar com Moisés. No versículo 22 de Êxodo 25 diz o seguinte: ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Era um ambiente de revelação, era um ambiente de presença de Deus, e Deus escolheu habitar nesse objeto. Essa não é uma palavra para você sair daqui correndo, quando acabar esse culto, para procurar uma réplica da Arca da Aliança para você comprar e pôr na sua casa. Muito menos para você que tem uma réplica da arca na sua casa como objeto de decoração, para você jogar ele fora. Agora, se você tem uma arca lá na sua casa, e você comprou ela, e falou assim, eu vou pôr aqui na minha casa porque eu vou ser abençoado, essa aí você tem que jogar fora, porque ela virou seu Deus. Agora, meu irmão, Deus dá a ordem para Moisés, para construir uma caixa. Porque uma arca, por definição, é uma caixa. E não é menosprezar a arca, mas ela é uma caixa. Uma caixa feita de madeira, revestida de ouro, que levava consigo memoriais. Objetos que traziam a memória ao povo de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles essa noite. Mas note que a arca, ela não foi feita para ficar num lugar só. Quando o Senhor dá as medidas, o Senhor dá a direção, Ele fala, eu preciso que vocês coloquem argolas e uma vara entre essas argolas. Por quê? Porque a arca ela precisava ser transportada. Nós estamos falando de um ambiente de deserto, em que o povo de Deus tinha que caminhar todos os dias. E o que traz para mim e para você essa revelação é o seguinte: a presença de Deus não está presa a um lugar. Desde o princípio o Senhor já está ensinando Israel, eu não vou habitar num lugar só.
Eu não quero estar preso a um lugar só. Eu não quero que vocês pensem que eu estou amarrado a um espaço de 4 paredes. A minha presença é real. Amém? E isso continua até hoje, porque é o mesmo Deus que nós adoramos. O Senhor continua se movendo. Deus é Espírito. Espírito é nada mais, nada menos definido como ar, como vento. E a não ser uma ex-presidente nossa que queria estocar o vento, brincadeiras à parte, não tem como você guardar o vento, porque ele se move. E mesmo que você pegue o dia de mais vento, abra uma caixa e a feche, o vento não ficou ali, ele se dissipou. Pastor, o que o senhor está querendo falar com isso? É exatamente isso, essa presença que está neste lugar, esse ambiente de revelação, ele não precisa ficar preso aqui, mas ele nos acompanha por onde nós passamos, aonde nós estamos. E assim como o povo no deserto podia receber do alto revelação e poder, podia caminhar e saber que o Senhor era com eles, assim nós podemos viver hoje, no nosso tempo, sabendo que o Senhor, que a presença dEle, que esse ambiente sobrenatural está sobre nós, amém? Agora, meu irmão, perceba que o Senhor, Ele está ensinando Israel a adorar, como o pai ensina o filho. Até então, o Senhor era adorado em cada casa à sua maneira. Não existiam leis sacrificiais. E tudo está acontecendo no deserto. Israel está aprendendo a ser nação no deserto. E com isso o Senhor está dando a direção da adoração. Faça isso, faça aquilo. Estão sendo instituídos sacerdotes. Os sacrifícios começam a acontecer. Moisés começa a receber direção de Deus e começa a fazer no meio do povo, porque o mundo espiritual, ele é regido por princípios e não por vontades. Guarda isso no teu coração. O mundo espiritual, ele é regido por princípios e não por vontades. Princípio seguido, princípio obedecido, gera proximidade de Deus. Princípio abandonado gera pecado, que gera morte. E é exatamente isso que acontece com Israel, quando o pastor Gerson ministrou semana passada sobre o Icabode, em que a glória do Senhor é tirada. Porque, meu irmão, como é que eles pegam essa arca, que contém a glória de Deus, que contém a presença de Deus, e saem carregando de qualquer maneira para o terreno filisteu? Eles chegam lá em paz. Eles colocam dentro do templo de Baal em paz. Estava tudo bem. O B.O. para eles começa ali. Acordam num dia, Baal está caído no chão. Eles levantam Baal. A arca continua lá. Passa-se todo um dia, voltam de noite para casa. De manhã retornam para adorar Baal. Baal não só está caído, mas está sem a cabeça. Diante da presença do Senhor, e quando você trouxer a presença do Senhor para dentro da tua vida, para dentro da tua casa, o Senhor arranca a cabeça do inimigo. E você sabe por que ele não arranca a mão? Porque se ele arrancar a mão do inimigo, ele continua falando. E o problema não é o que o diabo faz, e sim o que ele fala. Ele arranca a cabeça do inimigo, ele arranca a cabeça da serpente, ele pisa na cabeça da serpente, para que nós possamos continuar a nossa caminhada, amém? É diante dessa presença que o sobrenatural acontece. Só que até mesmo quando a arca sai, o Senhor está querendo ensinar Israel. Quando Ele permite eles levarem a arca de volta. E meu irmão, você sabe como é que eles devolvem a arca? Eles colocam numa carroça com os bois. E eles soltam o boi. Eles não vão junto.
Eles falam, pelo amor de Deus, que esse negócio saia daqui que está acabando com a nossa vida, os filisteus. Irmão, era infestação de rato. As irmãs já devem estar tudo. Pensa, se acordar de manhã uns 15, 20 ratinhos em volta da sua cama. E eles não falam que são Mickey Mouse. Era uma infestação, câncer nascendo, feridas nascendo na pele, úlceras nascendo na pele. E eles se livram da arca porque eles perceberam que a presença de Deus naquele lugar era forte demais. Não pelo objeto, mas por quem Deus é. Agora, hoje, nós não temos a arca, fisicamente, humanamente falando. A arca foi escondida. A arca está guardada em algum lugar e eu acredito que essa arca está guardada em Deus. Meu irmão, o Senhor escondeu ela. Mas quem escondeu, escondeu tão bem escondido que eu te garanto que ninguém vai achar. O Indiana Jones do filme achou. Não sei se você lembra, mas Indiana Jones e a Arca Perdida é sobre a Arca da Aliança. O Indiana Jones achou ela. Mas, meu irmão, ela está tão guardada, tão protegida. Porque em qualquer lugar que ela fosse encontrada, aquilo viraria um lugar de adoração. E as pessoas pensariam que estariam adorando a Deus, ao Todo-Poderoso, ao Senhor sobre todas as coisas. E estaria adorando uma caixa. Por isso eu creio nisso. Só que a nossa arca hoje é outra. Esse ambiente de revelação e de presença, ele é gerado em Cristo Jesus. E por isso eu quero falar com você um pouquinho dos elementos que estavam dentro da arca. E o primeiro deles é o testemunho, é a revelação, é a palavra. Êxodo 25:16 diz o seguinte: então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu te dei. As primeiras tábuas, lá do Êxodo 20, em que Moisés sobe a montanha, Moisés sobe um monte, o Senhor com a sua própria mão escreve os 10 mandamentos, entrega as tábuas para Moisés, mas o povo já estava em idolatria lá embaixo. Moisés fica irado. Ele joga aquela... E a tábua é de pedra. Fala tábua, mas é de pedra. Que ele quebra. Ele joga no chão. Ele usa a fúria. Ele quebra a palavra de Deus. Meu irmão, é a única palavra revelada que tem até esse momento. É a única palavra escrita revelada. E eu e você olhando para essa situação hoje falaria assim: eu nunca quebraria a palavra de Deus. Eu nunca destruiria a palavra de Deus. Porque a gente é top, não é top? Mas a gente se relaciona tão pouco com essa revelação. A gente gasta tão pouco tempo com ela. A gente come tão pouco dela. Porque, meu irmão, a palavra de Deus é a vida revelada. Se a gente precisa de vida, a gente precisa da palavra. Davi declarou que as palavras de Deus são como mel na boca daquele que tem fome. Mas nós estamos tão satisfeitos, que nós estamos tão fartos, que nós recusamos. E nós dizemos que estamos cansados, que temos outras prioridades, que estamos com os nossos próprios bezerros de ouro. Mas, meu irmão, perceba uma coisa. A arca, em sua essência, ela era feita de madeira de acácia. E aí, quando eu li isso, eu fui pesquisar sobre a acácia, sobre a madeira da acácia. E eu só lia coisa boa. Eu não fui procurar em material gospel.
Eu fui procurar em material de marceneiro. Porque quem tem de madeira não é pastor, é marceneiro. E aí todo mundo falando bem da acácia. A acácia é uma madeira para você trabalhar excelente. Ela é bonita. Ela é fácil de ser torneada, de ser manipulada. Ela é uma madeira que você consegue armazenar ela em grande quantidade e ela empena pouco. Ela é uma boa madeira para construir instrumentos, para construir móveis, para fazer utensílios domésticos. É uma madeira excelente para se trabalhar. É uma madeira que serve para diversas coisas. É uma madeira forte, é uma madeira resistente. E eu fui ficando aleluiado. Eu falei, Senhor, a arca é feita de acácia. Aí acho que foi o Espírito Santo que falou. Falou, agora pesquisa a árvore, né? Falei, a madeira vem de algum lugar. Aí eu fui pesquisar sobre a acácia. A acácia é uma árvore bonita. Só que na sua base, perto do solo, a acácia ela é cheia de espinhos. Ela é uma árvore espinhenta. Ela é uma árvore que as suas raízes, elas não são aquelas raízes bonitas que abrem. As suas raízes são entrelaçadas. Elas são grossas e entrelaçadas. Elas se misturam umas com as outras. E para derrubar uma árvore de acácia é muito difícil. Porque além de se machucar, porque você vai ter que enfrentar os espinhos, vai dar muito trabalho para você cortar a sua raiz. Na hora o Espírito Santo falou comigo. Falou, o meu povo é assim. Sem a presença de Deus, nós somos como a árvore da acácia. Duros, espinhentos, difíceis. Mas em Jesus, Jesus vem com um machado. Ele corta as nossas raízes. Ele tira aquilo que é pecado, aquilo que Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe, em pecado eu nasci. E Ele vai cortando as nossas raízes, Ele vai tirando os espinhos. Ele nos aplana, Ele nos molda. E meu irmão, se não fosse suficiente, como a arca foi feita, Ele nos reveste de ouro, Ele nos reveste do teu espírito, amém? Se eu fosse você, eu estava mais aleluiado, mas tá bom. Uma árvore difícil, com a palavra de Deus, se torna um objeto de honra. Um homem, uma mulher difícil, cheio da palavra de Deus, se torna um homem e uma mulher de honra, que agrada, que exalta o nome do Senhor. Só que o grande problema é que nós não entendemos a palavra como revelação. Se nós entendermos ela como só um livro, ela não faz diferença alguma. É só papel e tinta. Agora, se eu me relaciono com ela como a voz de Deus para a minha vida, ela faz toda a diferença. Você sabe por quê? Porque Jesus é a palavra. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus é revelado desde o Gênesis até o Apocalipse. Na última página da sua Bíblia você vai encontrar Jesus falando: certamente cedo vem. No começo de todas as coisas, e o Espírito de Deus andava por sobre a face das águas. E por meio dele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, desculpa. Sem Deus, sem Jesus, sem a palavra, nada poderia acontecer. Ele estava lá no haja luz. E a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. E ali ele brilhou. Você está entendendo, meu irmão? Que quando
um chefe de soldado chega para Jesus e diz: o meu soldado está doente. Jesus diz: eu vou até ele. O centurião vira e fala: basta uma palavra tua. Feche seus olhos. Fala assim para o Senhor: Senhor, basta uma palavra tua e tudo vai mudar. Basta uma palavra tua e a revelação vai chegar. Basta uma palavra tua e a minha história vai mudar. Abre os seus olhos. Meu irmão, o segundo elemento que está dentro da arca é a provisão, é o maná. E eu cresci acreditando que o maná era pão que caía do céu. Eu era criança e me ensinaram assim na escolinha. Meu irmão, eu acreditava que era pão que caía do céu. Vai dizer que você também não pensava que era. Mas é semente. Maná é como uma semente que estava sobre a terra todo dia de manhã. E a Bíblia diz que depois do orvalho, que é depois daquele sereno, como a gente conhece, sabe quando dá aquele sereno que a gente acorda e o vidro do carro tá úmido, meio embaçado? Quem tem garagem coberta não tem essa situação. A gente que não tem. O maná, ele vinha logo após esse momento. Agora, meu irmão, o que a Bíblia diz? Que era como sementes que todos os dias de manhã estavam no meio do povo. Eram como sementes que eles se levantavam e colhiam. Depois amassavam, assavam e faziam um pão que tinha sabor de pão, de um bolo assado de mel. Agora, meu irmão, olha que maravilhoso. Quando nós estudamos a palavra provisão, ela vai vir do latim, de uma outra palavra em latim que eu não vou arriscar falar, porque vai dar ruim. Mas essa palavra significa literalmente abastecimento. Na hora que eu li isso, eu falei: Senhor, eu me lembrei do carro. Que a gente vai até o posto abastecer. Mas por que a gente abastece o tanque do carro? Para andar, para rodar, para usar o carro. A gente não chega no frentista e fala: ô meu chefe, completa com 10 aí para mim, por favor. Para depois guardar o carro na garagem e ficar lá por 1 mês, 2 meses. Nós enchemos o tanque, nós colocamos combustível no carro para a gente poder usar o carro, para a gente poder gastar o carro. Quando nós falamos de provisão, nós estamos falando de medida certa. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ser guardado. Hebreus 9:4. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Se você acompanhar todo o desenvolvimento do povo de Deus no deserto, você vai ver que eles colhiam um maná de manhã, faziam seus bolos, assavam, comiam, e quem guardasse o maná para o outro dia, no outro dia estava embolorado, a não ser na sexta-feira, que você colhia 2 medidas, e no sábado, que era dia de descanso, não estava embolorado. Eles pegam o maná, guardam num jarro, e o maná do jarro não embolora. Você sabe o que isso mostra para mim e para você?
que provisão de Deus, que abastecimento de Deus, ele vem na medida certa. Ele não vem a mais, ele não vem a menos. Note bem que a arca, ela é uma caixa de 1,10 m por 70 centímetros por 70 centímetros. E ela é construída no tamanho exato que ela tinha que ser. Porque se ela tivesse 5 metros de comprimento, ela ia ser muito difícil de ser carregada. Pensa uma caixa de madeira revestida de ouro sendo carregada. De 5 metros sendo carregada. E se ela fosse pequena demais para ser leve, uma pessoa só pôr debaixo do braço e carregar, ela não caberia nada. Ela não cumpriria a sua função. Meu irmão, minha irmã, isso só te mostra que quando nós vivemos a provisão de Deus na medida certa, nós aprendemos a andar em novos níveis, em novos momentos de revelação, porque em primeiro momento só estaria a palavra, mas a provisão entrou dentro da arca. O maná começou a aparecer na terra no primeiro dia que a comida acabou. Agora, meu irmão, pensa bem comigo. E você sabe que eu gosto de imaginar. Eu já fiz o filme, já fiz o roteiro do filme. O Maná do Deserto. Uma superprodução Mahanaim. Eu já imagino o pai dentro da cabana, dentro da barraca, acordando cedo de manhã e falando: Senhor, acabou a farinha, acabou a comida, eu não tenho que pôr na mesa. Senhor, eu não tenho que pôr na mesa. Daqui a pouco a minha esposa e os meus filhos vão se levantar e eu não tenho o que comer. Nós estamos no meio desse deserto, Pai, e eu não sei o que eu faço. Eu imagino o sol nascendo, coisa de Hollywood mesmo. E ele começando a ouvir um grito. Mas não é um grito de desespero. É alguém que saiu um pouquinho antes dele da barraca, gritando: tem comida aqui fora. Tem provisão de Deus aqui fora. Agora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: a provisão de Deus vem sobre a sua vida. Basta você confiar, ter a certeza que os milagres vão acontecer. Só que eles vão acontecer na medida certa, na medida de quantidade e na medida de tempo. Porque muitas vezes a gente pensa que abastecimento e que provisão só está ligado à comida. Mas o Senhor vai te abastecer de força, o Senhor vai te abastecer de unção, o Senhor vai te abastecer de dons, o Senhor vai te abastecer de palavra revelada, o Senhor vai te abastecer de criatividade, o Senhor vai te abastecer de pessoas para te aconselhar, o Senhor vai te abastecer de tudo que você sente necessidade, porque Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus que provê o seu povo na medida certa. Muitas vezes você vai se sentir desesperado e do seu lado vai estar quem vai te ajudar, porque Ele vai te levantar irmãos, amigos que na hora da angústia vão ser irmãos. O Senhor tem renovo diário para nós. Em terceiro lugar, dentro da arca tinha direção. Desculpa, um pouquinho antes, João 1, versículos 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito. Agora você imagina que Ele proveu todas as coisas. Meu irmão, para que serve as folhas das árvores que não dá fruta? Já parou para pensar para que serve a árvore que não dá fruta? E a gente fala, é uma árvore inútil. Muitas vezes eu já falei sobre isso. É uma árvore inútil, uma árvore que não dá fruta, só dá sombra.
É porque eu não sou lagarta. É porque eu não sou formiga. Porque é dali que elas tiram o alimento delas. E sem a formiga e sem a lagarta, o resto todo entra em colapso. Meu irmão, se sumir as abelhas do mundo, se você já assistiu o B-Movie, você sabe que toda a plantação, ela entra em colapso. Por causa das abelhas. Agora o Senhor pensou no pólen, o Senhor pensou na abelha, o Senhor pensou no mel, o Senhor pensou no favo, o Senhor pensou no urso que vai roubar a abelha, o mel da abelha. O Senhor pensou em todas as coisas por causa da provisão que Ele tinha para nós. E em terceiro lugar, dentro da arca, tinha uma vara. A vara de Arão. Pastor, que vara é essa? A Bíblia nos leva a entender que a vara, que o cajado, que Abraão... Isso não é claro, mas nos leva a entender. Não vou ter tempo para pegar todos os versículos e explicar, mas depois você faz uma pesquisa e você vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas que a mesma vara que Arão carregava, era a vara que Moisés carregava. É a mesma vara que quando o Senhor aparece para Moisés na sarça, a sarça está queimando, e o Senhor pergunta para Moisés: o que você tem nas mãos? E ele mostra um bordão. Mas em determinado momento da história, em determinado momento no deserto, o sacerdócio de Arão e a liderança de Moisés são questionados. Corá se levanta em rebeldia. E ele quer tomar uma unção que não é dele. Ele quer tomar uma posição que não é dele. Ele quer tomar uma autoridade que não é dele. E aí, o Senhor direciona Moisés e ele fala para Moisés pegar o bordão, a vara, o cajado de cada líder das famílias de Israel. 12 cajados. O cajado de Levi representava Arão. E foi escrito no próprio cajado. Eles levam esses 12 cajados diante da arca do Senhor. Agora note, para que um pedaço de madeira seja cajado, ele já está seco. Ele já não tem vida. Porque o pastor, ele precisa manter a ovelha na linha. A ovelha vai saindo, ele só, volta pro teu caminho. Ela via saindo do caminho, volta pro teu caminho, dava aquela batidinha nela. Se é uma árvore, se é um pedaço de madeira molhado, ainda que não secou, que ainda tem vida, ela se quebra. Ela entorta. Quem já apanhou de varinha sabe como é que funciona, né? Meu Deus, Senhor, tem de misericórdia de nós, meu Pai. Aleluia. Ainda bem que Ele teve. Faz tempo que eu não vejo uma varinha no meu caminho. Mas, meu irmão, eles colocam 12 varas diante da arca do Senhor. No outro dia de manhã, eles chegam diante das varas. E a vara de Arão floresceu, tinha folha, tinha fruto e tinha flor. Mostrando a autoridade que o Senhor derramou sobre a vida de Arão. Meu irmão, e esse momento é a hora que a gente dá umas palavras meio duras. Mas quando a gente se rebela contra a nossa liderança, a gente cai dentro de um buraco, a gente não consegue sair. E é o que acontece com Corá, com Dotã, com todos aqueles que lideravam aquela rebelião. Se abriu um buraco que engoliu eles. E eles morreram ali. Pastor, o senhor está querendo colocar medo no meu coração, que se eu me rebelar eu vou morrer? Não. Estou falando que espiritualmente você vai cair dentro de um buraco que enquanto você não pedir perdão, você não vai conseguir sair dele. Porque todo rebelde cai dentro de um buraco e não consegue avançar.
Pastor, então eu não posso questionar, eu não posso perguntar. Pode. Essa é a grande diferença. Que liderança a gente questiona igual a gente questiona pai. Eu aprendi uma coisa muito cedo, meu irmão. Eu podia perguntar para o meu pai, eu podia questionar o meu pai. Eu podia olhar para o meu pai e dizer: pai, eu acho que você está errado. Mas ai de mim se eu perdesse o respeito. Ai de mim se eu perdesse o respeito pelo meu pai. Líder a gente pode questionar. Às vezes nossos líderes falham conosco. Eu falho. Mas o que nós não podemos é perder o respeito pela unção que está sobre eles. E essa vara foi colocada dentro da arca da aliança, exatamente para mostrar que o Senhor derrama unção sobre homens, e que esses homens precisam ser respeitados, homens e mulheres. Agora perceba, e pega essa revelação aqui, que sobre a arca, sobre a tampa da arca tinham 2 anjos entalhados, amém? Eles mostram muito do que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que as suas asas deveriam apontar para o céu. A ponta da asa do anjo deveria apontar para o céu, que é da onde vem o vento, é da onde vem a inspiração para a nossa vida, é para onde vem, da onde vem o movimento, é da onde ele nos move, é o céu que nos move, amém? Amém? E os olhos dos anjos, a cabeça dos anjos, deveriam estar voltados para a tampa da arca, aonde estava a revelação, aonde estava a provisão e aonde estava a direção. Meu irmão, a palavra de Deus diz lá em João 1: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ele é a nossa direção. Agora, meu irmão, Deus inspira homens, e lá em Efésios 4:12 vai dizer que Deus instituiu 5 ministérios para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora, meu irmão, se você está em rebelião contra as autoridades que o Senhor instituiu na tua vida, você não consegue ser edificado. Mas deixa eu te falar uma coisa: a presença de Deus está neste lugar, nos trazendo de volta. E se você tem que sair daqui para pedir perdão, sai daqui e pede perdão. Mas pastor, eu não errei. Sai daqui e pede perdão. E deixa o Espírito fluir sobre a tua vida. Pastor, mas erraram comigo. Pede perdão. Segue esse conselho. Segue esse conselho. Peça perdão e avance. Retome a unção sobre a tua vida. Retome as velhas práticas, as práticas ungidas sobre o teu coração. Nós estamos em um ambiente de presença e revelação. E nós não podemos sair deste lugar da mesma maneira que nós entramos. Nós estamos diante da arca, e não uma arca de madeira, mas a arca que é Jesus Cristo. Nós estamos diante de uma arca que tem o poder de nos alinhar, que tem o poder de trazer sobre as nossas vidas revelação, provisão e direção. E é por isso que eu te convido a ficar em pé em nome de Jesus. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a Comunidade Batista Mahanaim. Portanto,
Vem conosco, os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.